E se eu te dissesse que aquele filho difícil ou aquele pai ausente pode ter sido o grande amor ou o maior desafeto de outra vida sua? E se a convivência que hoje te fere for, na verdade, a continuação de uma promessa antiga? Há dores que nascem com a gente, que já estavam lá mesmo antes das palavras. Dores silenciosas, mas persistentes, como se o nosso espírito lembrasse de algo que a mente esqueceu. Talvez você conviva com alguém da sua própria família e ainda assim se sinta estranho, deslocado, desconectado. Talvez você se pergunte por que um vínculo tão íntimo pode doer tanto, ou por que, entre tantos pais e filhos, justamente vocês parecem repetir a mesma ferida, a mesma distância, o mesmo silêncio. Chico Xavier dizia que os laços de sangue nem sempre traduzem os laços do espírito. E é nessa frase que repousa um dos maiores mistérios da vida familiar, o de que nem todo amor começa nesta existência. Nem toda dor também. Há reencontros que não vêm para harmonizar de imediato, vêm para testar, para curar, para continuar uma história interrompida há muito tempo. E quando o amor parece atravessar o tempo, ou quando a rejeição surge antes mesmo da convivência, é o espírito tentando lembrar de onde veio. Emmanuel fala dos compromissos morais firmados antes da reencarnação como sementes espirituais. Algumas germinam em solo fértil, outras em terra seca de ressentimento, mas todas guardam em si uma lição e uma chance de recomeçar. E é por isso que você está aqui agora, porque talvez em silêncio sua alma esteja pedindo explicações, buscando alívio, tentando entender por que é tão difícil amar quem está tão perto, ou porque, às vezes, o coração se parte dentro da própria casa. Neste vídeo, vamos caminhar por entre essas dores espirituais com clareza, fé e profundidade, porque compreender pode ser o primeiro passo para transformar, e o reencontro pode ser exatamente o que sua alma precisava para enfim se libertar. Existem pais e mães que, mesmo com todo o esforço do mundo, sentem uma resistência interna inexplicável diante de seus próprios filhos. Um incômodo sutil, uma dificuldade em criar laços, uma sensação de que algo não encaixa. Muitos silenciam esse desconforto por vergonha, medo ou culpa, mas o espírito sabe. E talvez, naquele pequeno corpo frágil, habite alguém com quem a alma já travou batalhas em outras eras. A dor não nasce do presente, nasce da memória espiritual que a mente não alcança. É como um perfume antigo que ainda paira no ar, mesmo que ninguém mais o reconheça. A sensação de desconforto, de desconexão, de ausência de empatia imediata. Tudo isso pode ser o reflexo de um reencontro profundo. Chico Xavier dizia que os filhos difíceis, muitas vezes, são os espíritos que mais imploraram por uma nova chance ao nosso lado. Esses reencontros não são castigos, são oportunidades. Oportunidades de reparar, de amar onde antes houve abandono, de acolher onde antes houve rejeição. E quando ignoramos esse chamado, é como se disséssemos não a um pedido feito em prece antes do nosso nascimento. Emmanuel compara essas relações à semente plantada em solo seco. Precisa de esforço, de cuidado, de perseverança, mas um dia floresce. É preciso lembrar, o amor nem sempre nasce pronto. Às vezes, ele é construído com silêncio, com lágrimas e, sobretudo, com escolha. A escolha de permanecer, mesmo sem compreender, de amar, mesmo sem retorno imediato. Porque em algum plano esse reencontro já estava marcado. E negar essa chance é negar a si mesmo a evolução que tanto se buscou. Nem todo amor que parece à primeira vista é novo. Às vezes, ele vem de longe, de outra encarnação, de outra promessa. E o que sentimos como carinho imediato pode ser, na verdade, o peso de uma culpa que ainda pulsa. Há mães que se desdobram em afeto, pais que se anulam em função de um filho. Pessoas que, sem perceber, se doam além da medida, não por amor livre, mas por dívida silenciosa. Esse amar demais
pode ser um desequilíbrio, pode ser o espírito tentando compensar o abandono, a omissão ou o erro de outrora. Emmanuel chama isso de afeto compulsivo, uma forma de sentimento que ainda não encontrou equilíbrio e que, por isso, não liberta, aprisiona. A neurociência explica que nosso cérebro confunde familiaridade com segurança, mas nem sempre aquilo que parece seguro é saudável. Há um tipo de amor que sufoca, que se apega demais, que tem medo de perder porque lá no fundo sabe que já perdeu antes. Mas esse amor não precisa ser negado, precisa ser ressignificado. É preciso diferenciar amor de apego, e para isso é necessário reconhecer que todo reencontro carrega lições, que nem sempre é preciso se doar ao extremo para provar afeto. Às vezes, amar é confiar, é soltar, é permitir que o outro caminhe. Quando reconhecemos esse padrão, podemos libertar o outro e a nós mesmos de um ciclo espiritual antigo. Podemos amar com leveza, podemos perdoar sem carregar. E o reencontro, então, cumpre seu papel de cura. Não mais como peso, mas como libertação. Existem famílias em que o que mais machuca não são os conflitos, mas a ausência, o silêncio constante, a convivência sem presença real, filhos que não se abrem, pais que não conversam, uma distância que se instala sem motivo claro, como se sempre tivesse existido. Esse vazio, muitas vezes, é um sinal, um lembrete sutil de que ali há um vínculo antigo e dolorido, tentando se reerguer. Quando as palavras não fluem, o espírito grita em silêncio. E o que parece frieza pode ser proteção, defesa contra uma dor que não se sabe nomear. Bezerra de Menezes dizia que o silêncio entre almas em conflito é, muitas vezes, o início do perdão em construção. O silêncio, então, não é ausência, é uma pausa, um intervalo necessário para que o coração volte a confiar. Em muitos casos, essas relações refletem pactos espirituais firmados em planos invisíveis. Almas que se feriram profundamente e que agora tentam, com esforço, voltar a caminhar lado a lado. Nem sempre há reconciliação imediata, mas há tentativas. E cada pequeno gesto, um café juntos, um olhar mais demorado, um bom dia dito com ternura, é um tijolo colocado nessa ponte. É possível curar, mesmo no silêncio. É possível amar, mesmo sem declarações. O reencontro nem sempre é barulhento. Às vezes, ele é sutil, mas é real. Está acontecendo agora, mesmo que você ainda não tenha percebido. Nem todo espírito que vem como desafio é inferior. Muitos dos filhos mais difíceis são, na verdade, espíritos antigos, profundos e extremamente sensíveis, mas feridos. Eles vêm para nos transformar, para nos forçar a olhar para nossas próprias sombras. E é por isso que sua presença mexe tanto conosco, porque eles não permitem superficialidades. Eles exigem verdade. Há pais que se culpam por não conseguirem domar ou educar esses filhos. Sentem-se fracassados, exaustos, mas esquecem que o verdadeiro objetivo não é moldar o outro, mas crescer com ele. Emmanuel fala que, nesses reencontros, quem mais aprende é quem mais se permite amar. E amar, nesses casos, não é fácil. É árduo, é persistente. A neurociência mostra que nosso cérebro entra em estado de alerta quando somos confrontados com situações que ativam feridas antigas. E esses filhos, com seu comportamento, ativam exatamente aquilo que mais precisamos curar: nossa impaciência, nossa rigidez, nossa falta de escuta. Mas eles também são a chave. O filho desafiador é como o espelho trincado que revela aquilo que tentamos esconder. E ao escolher permanecer, dialogar, tentar novamente, algo se transforma, não só no outro, em você, porque o desafio não é castigo, é convite, convite para evoluir junto, para se tornar mais humano, mais alma, mais luz. Às vezes, a alma sente antes da razão entender. Você olha para um filho e sente que o conhece há séculos, ou então sonha com situações que não viveu, ou sente uma emoção inexplicável ao ouvir um nome, ao tocar uma roupa, ao observar um gesto. Esses são sinais, sinais de que o espírito está recordando,
mesmo que você não saiba disso conscientemente. Há reencontros que se manifestam em pequenos detalhes, datas que coincidem, nomes repetidos na família, medos que passam de geração em geração, sensações físicas diante de determinadas atitudes. Tudo isso pode ser a alma dizendo: nós já estivemos juntos antes. A ciência hoje começa a comprovar o que o espiritismo já revelava. A memória emocional se transmite. A epigenética mostra como traumas, afetos e padrões podem atravessar gerações. Mas o que ela ainda não explica é que muitas vezes não é só o corpo que carrega essas marcas. É o espírito, e o espírito sabe. Chico Xavier dizia: ninguém nos é confiado por acaso, e quando a vida entrega em nossas mãos a responsabilidade por outro ser, seja por meio da gravidez, da adoção ou de uma reaproximação inesperada, é porque ali existe uma missão, uma história, um chamado do alto. Reconhecer esses sinais não é para romantizar a dor, é para compreender que há algo maior em curso e que, ao se abrir para esses indícios, você também se abre para a cura. Os filhos não são apenas filhos, são ecos de outras vidas. São respostas para perguntas que ainda não sabemos fazer. São páginas reescritas de livros que foram interrompidos. Chico Xavier dizia: ninguém foge do amor que negou, nem da alma que feriu. E talvez seja por isso que a vida tenha colocado vocês juntos de novo. Divaldo Franco nos lembra que as maiores curas espirituais acontecem dentro do lar, que os laços mais difíceis são também os mais transformadores, e que ninguém atravessa essa jornada sozinho. Há sempre mentores, guias e luzes discretas nos acompanhando. Então olhe com novos olhos. Talvez aquele filho que mais te desafia seja o mesmo que, em outro tempo, te abraçou na partida. Talvez aquele pai que não te entendeu seja o mesmo espírito que hoje retorna em forma de filho, pedindo uma segunda chance. A vida é sábia e o amor verdadeiro nunca se perde. Cada gesto de carinho é uma ponte construída sobre um abismo antigo. Cada palavra de paciência é uma tábua colocada com fé. E um dia, quando tudo fizer sentido, você vai entender. O reencontro não foi acaso, foi promessa cumprida, foi alma reencontrando alma, foi o amor, voltando para casa.